Fala, rapaziada, estamos chegando aqui e você já sabe, né? Véspera de jogo aí do Campeonato Brasileiro, a gente sempre convida um torcedor, um analista do nosso próximo adversário para conhecer um pouco mais aí de como vem o nosso rival da rodada. E a gente está chegando então à 22ª rodada, já estamos aí no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro e no domingo o Vascão encara o Sport lá na Ilha do Retiro, é um palco que tem uma história bacana recente lá no duelo Vasco e Sport na Série B de 2022, aquele pênalti do Raniel. O Vasco que está na 16ª colocação, 19 pontos, tem um jogo ainda do primeiro turno a cumprir, e o Sport que está lá na lanterna, meus amigos, 10 pontinhos apenas em 19 jogos. O Sport também aí, até com um jogo a menos que o Vasco, tem jogos a cumprir também do primeiro turno. E bom, para conhecer um pouquinho mais desse nosso adversário, eu vou trazer aqui de novo, como foi no primeiro turno, o nosso amigo Hugo Henriques, que é lá do Vozes da Arquibancada, e está chegando aqui no Expresso para trazer um pouquinho do panorama do esporte, meu querido Hugo. Fala, querido, e aí? Voltamos aqui depois daquele primeiro turno. As expectativas depois. Pois é, as expectativas naquela época eu lembro que era de um campeonato de sobrevivência para o esporte e para o Vasco também, em princípio. E o esporte veio ali do empate no Morumbi, depois foi prejudicado contra o Palmeiras em casa, veio a São Januário, e aqui foi 3-1 para o Vasco, 2 gols do Verratti, um gol do Ryan ali no final da partida, o gol do esporte foi do Hugo Moura contra numa cobrança de escanteio. E de lá para cá, o Vasco não fez muita coisa no campeonato, já trocou de técnico. Eu lembro que conversávamos isso também lá, que dificilmente Pepa e Carille se enfrentariam de novo, pelo menos por Sport e Vasco, e não deu outra. E o Sport degringolou, né, meu amigo? Seja bem-vindo aqui à nossa live e conta um pouquinho da gente, como é que foi o Sport de lá para cá. Valeu, João, valeu de novo pelo convite aí, agradecer mais uma vez. E aí, quando tu falasse agora que o Vasco fez pouco no campeonato, o Vasco realmente fez pouco, mas o Sport não fez nada, né? Assim, o Sport simplesmente não joga o campeonato. Assim. Na real, o Sport começou a jogar o campeonato, tem uns 5 jogos aí, ele começou a competir. Até então, o Sport não fazia parte do campeonato e é assim. Eu lembro que naquele dia a gente conversou sobre isso e depois ficou. Até falei isso hoje com o Gabi, inclusive, que é aí tá nos bastidores aí, falando sobre o Sport. Eu digo, velho, diz muito sobre o Sport é que o Vasco de Carille, que era um Vasco ruim, tanto que ele caiu, ganhou do Sport sem aperreio. Isso fala muito sobre o Sport. Aquele Vasco de Carille, que era muito fraco, conseguiu ganhar do Sport sem sofrer susto e o gol foi contra. Véio. Então, assim, o Sport é um time muito fraco. E eu separo muito, João, o Sport antes do Mundial, daquela pausa e depois, sabe? Até aquela pausa ali, o Sport teve 2 técnicos. O Vasco está no segundo, né? O Sport está no terceiro já. O Sport teve Pepa, aí demitiu, trouxe Antônio Oliveira, o cara passou acho que 5 jogos, fez 1 ponto. Tomou-lhe uma porrada logo no primeiro Do jogo em Cruzeiro. casa, né? Isso, exato. O Sport esse ano é uma cartilha de o que não se fazer num clube de futebol, algo poucas vezes visto, assim, um negócio politicamente horrível, decisões. Esse jogo de Antônio Oliveira que tu lembrasse do Cruzeiro, que foi a estreia, o jogo foi um sábado, se eu não me engano. No domingo, o Sport dispensou uns 3, 4 jogadores. Um deles foi o Matheus Alexandre, que era um lateral direito que o Sport comprou por 9 milhões de Cuiabá. E domingo, o Matheus Alexandre vai ser titular. Então, assim, ele foi dispensado, viajou para Paris, não sei o quê, depois voltou para o Sport estar jogando. Então, assim, o Sport é uma bagunça inacreditável, assim, inacreditável o Sport 2025. Mas, depois do Mundial, o Sport conseguiu fazer algumas contratações aí e tá competindo, João. Acho que o Sport, contra os times de baixo da tabela, ele consegue competir. Ele dificilmente vai ganhar, porque é ruim. No fim das contas, é falta qualidade mesmo. Mas, enfim, vou resgatar aqui Vai. os jogos o jogo do turno, né? Vasco Sport. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu botar na tela. Eita, nós, fiz merda. Não acredito. Ah, tá aqui. Olha aí, o Vasco e Sport 3-1. Pablo Verratti aos 32, aos 41. Hugo Moura contra
aos 55 e Ryan no final do jogo. Lembro que teve uma reclamação nesse jogo, né? O segundo gol do Eu acho que é o Verratti, segundo gol, né? um golzinho que ele chega dando uma atropelada ali Eu no nem achei zagueiro. muita falta, não. Um lance ali que a gente já viu O marcar, já viu não marcar. zagueiro é que foi frouxo ali na bola e deixou o cara ser atropelado, assim, nem... Olha só, vou descer aqui as escalações. O Vasco naquele dia vinha com Léo, Paulo Henrique, João Vitor, que já foi embora, Lucas Freitas, que deve ser titular ainda no domingo, Piton na lateral esquerda, também titular. Tietê, que não deve ser titular nesse jogo, está machucado. Hugo Moura, que pode ser titular, mas na zaga. Garré, não vem sendo mais relacionado. Coutinho, Nuno Moreira e Verratti, os três devem ser titulares. E o Ryan, que entrou no final daquela partida. O Ryan, que era reserva com o senhor Fábio Carille e se tornou um dos principais jogadores sob o comando do Diniz. Cresceu muito o Ryan, hoje é um titular absoluto do Vasco. E o Sport, aí eu vou querer saber de você, meu amigo. O Sport vinha com Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Christian, Sérgio Oliveira, Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima e Pablo. Que time ruim, meu Deus do céu. O Sport, o que mudou aí desse Quase time, tudo, João. meu querido? O Sport, quase tudo. O goleiro é reserva já, Kaique foi pro banco, o Sport trouxe Gabriel na janela, um cara que era reserva do Vitória. E aí hoje é Gabriel, titular. À direita... Melhorou a posição? Melhorou. O goleiro melhorou. A lateral direita era Hereda, que é o cara que no final do jogo perde a bola para Ryan lá, aquela arrancada que Ryan dá em cima dele. Parece uma criança atrás de Ryan. E aí Hereda tá machucado, inclusive. Deve jogar Matheus Alexandre, que tinha sido dispensado e voltou. Então, é Gabriel no gol, Matheus Alexandre na direita. A zaga mudou os dois. Lucas Cunha já foi dispensado. João Silva tá no banco, bem encostado. Quase, não lembro nem a última vez que ele entrou. E aí, Thierry, que era o capitão do time ano passado, é um cara que já tem história no clube, estava machucado nesse jogo aí. Ele é titular do time, então é Thierry com Ramon, que é um cara que chegou na janela, veio do Ceará, o zagueiro. Deve ser Thierry e Ramon a zaga. Na esquerda, Chico improvisado, né? Chico era zagueiro e estava jogando de lateral nesse dia, mas Chico foi vendido, ele está no time de Israel também. Já saiu. No meio-campo aí, Lucas Lima está machucado. Lucas Lima não deve jogar, ele se machucou contra o Palmeiras, que é uma perda gigantesca para o Sport. Assim, é o melhor jogador do Sport. É o cara mais técnico, é o cara que faz a bola rodar. Duqueiroz também foi embora. Ele era emprestado, né? Era do Zenit. E aí o Sport não quis mais, tentava resolver e arrumaram um time para ele na Rússia. Não ele jogou nada, né? Não jogou nada. Ele nunca ganhou um jogo pelo Sport, esse cara. Caraca. Ele não ganhou um jogo pelo time. No lugar de Duqueiroz aí, porque esse time tá no 4-5-1. O time do Daniel, ele joga mais no 4-3-3. Uhum. Então, o meio-campo deve ser Rivera, que continua e tá amarelado aí, mas continua titular e continua sendo um dos melhores volantes no campeonato na questão de roubada de bola. Ele, até um pouco antes da parada do Mundial, ele era o terceiro volante, se eu não me engano, João, que mais roubava a bola no campeonato. Aí Antônio Oliveira chega, resolve botar ele no banco, leva 4 do Cruzeiro, apanha todo mundo. Então, quando o Daniel volta depois do Mundial, o Daniel Paulista, que o Sport trocou de técnico, o Daniel Paulista estava no Remo, e aí Rivera reassume a titularidade. Deve ser Rivera e Zé Lucas, que é o menino da base, sub-17, ele, convocado para a Seleção Brasileira, é o capitão da Seleção Brasileira sub-17, é um moleque que está sendo aí cogitado para ser vendido, teve Zulu de Barcelona e tal. Então deve ser Rivera e Zé Lucas. Na meia, Sérgio Oliveira está machucado. Então, ele torceu o tornozelo, tem uns... Veja, eu vou dizer aqui, eu acho que é muito migué, tá? Porque eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque uma semana antes dele, eu torci meu tornozelo e rompi o ligamento do tornozelo, velho. Isso tem 1 mês e meio. A minha lesão foi grau 4. A dele foi de grau 2. Eu já tô correndo, esse cara ainda não tá pisando em campo. Então, é brincadeira, esse cara. E aí, Sérgio Oliveira tá de fora também. Eu acho que ele vai com Rivera, Zé Lucas e Mateuzinho no meio. Eu acho que ele vai puxar Mateuzinho para fazer a meia. Os dois pontas, que no caso aí foi Barleta que ele jogou, né? Barleta virou banco no Sport, mas como não tem meia domingo, eu acho que ele coloca Mateuzinho, que é ponta, na meia, Barleta de um lado, Derek de centroavante, que é um cara que veio do Cuiabá, na troca por Carlos Alberto. Quem que é o centroavante? O Derek Lacerda? Derek. Eu acho que ele vai de Derek. E na outra ponta, Léo Pereira,
que é um cara que estava no Vitória, foi atleta dele no CRB e tal. Uhum. Acho que o Sport vai assim. Ele tem a opção de botar Mudou Johan, tudo o time, né? Quem que ficou mudou aí? quase tudo. Ficou o Ó, Rivera ou o Lucas Lima? desse que tá escalado aí, Rivera. Para esse jogo, eu acho que só Rivera e Barleta. Pablo, veja, o Pablo tá à disposição, ele só não joga bola mais. Porque quando ele entra em campo, mas não, não tá não. Lucas Lima tá machucado e Herrera tá machucado. Kaique França é banco. O resto Uhum. já rodou. Então, assim, mudou muito o esporte. E É. mudou, veja, mudou para melhor, mas continua muito ruim. Meu querido, vamos então para o cara a cara aqui. Isso aí vai ser Eu não, fácil. não sei se você quer ter disposição de defender alguém aí Veja, já adianto, eu acho que individualmente. a escalação do esporte, eu acho que tem 3 jogadores que talvez joguem na vaga de alguém no Vasco, que é Rafael Thierry, o zagueiro, que ele é muito bom zagueiro, Zagueiro ele é pela muito direita? pela direita. Ele é bom zagueiro, o problema dele é físico, ele se machuca muito, mas quando ele tá saudável, ele é muito bom zagueiro. Rivera, que é o primeiro volante, que é um dos caras que mais rouba bola no campeonato, eu acho ele muito bom volante. Lento, ele para correr para trás é difícil, ele é aquele cara que é mais lento, mais forte, alto, ocupa muito espaço, assim, é um grande volante. E o moleque da base, o Zé Lucas, que eu acho uma joia, assim, muito bom, o moleque é capitão da seleção brasileira, joga muita bola. Agora, por ser menino, ele oscila muito ainda, né? Então, contra o Santos ele jogou mal, contra o Bahia ele Quem jogou que é muito esse bem, contra mesmo? o Desculpa, Zé Lucas. Zé Lucas. É ponta? Não, volante, segundo volante. Volante. Segundo É. volante. Tá. Então, o Zé é um moleque que talvez caia no meio do Vasco ali, pudesse jogar. Ele, Rivera e Thierry. Fora esses 3, eu acho que ninguém, cara, assim. Eu lembro que no primeiro jogo a gente comentou sobre o Lucas Lima, que o Lucas Lima caía com o Coutinho, né? Pô, o Lucas Lima e Coutinho é pau. Mas nesse jogo que nem ele tem, aí fica fácil pro Vasco. Nesse aí, Então, no gol, vamos de Léo Jardim. Léo Jardim. Léo Jardim. Na direita, Puma Rodrigues. A gente não vai ter o PH, isso é um desfalque importante. Se o seu lateral direito for bom, dá para disputar com o Pumita. Ele é bom? Não é, né? É não, é não. Não. Então deixa o Pumita, jogador de Copa, pelo menos. Na zaga pela direita, eu vou botar o Thierry porque o Hugo tá jogando improvisado. Acho que nem tá jogando mal, mas como é improvisado, vou deixar o Sim, cara da posição. Na esquerda, o Vasco vai de Lucas Freitas. Quem é o zagueiro pela esquerda Ramon. Ramon Ramon? nem tá tão mal, tá? Mas Lucas Freitas é melhor. Olha aí, Lucas Freitas, que também não leva essa fé toda, não. Piton, superior ao Kevson. Não, total. Ali na cabeça de área, olha, eu sei que você quer defender, mas o Tietchan não vai, menino né? Barros, o Tietchan não vai, mas o Jair jogou muita bola contra o Botafogo ontem, tá Jair crescendo que de novo. Jair apareceu aqui no esporte, né? A primeira Série A É, de Jair é aqui. Ah, ele é bom. O ele, Jair é bom jogador, às vezes ele não joga bem, mas sim, você vê que ele tecnicamente é um bom jogador. ele é bom Às vezes jogador, ele falta é um bom pouco de jogador. intensidade, mas ele é bom. Então, esse meio-campo, vamos lá. O Barros é um garoto muito bom, mas que está aparecendo agora. E o Rivera, você já defendia desde o primeiro Lá atrás eu dia defendi. É. o nosso Rivera. Eu vou dar um empate aqui entre Barros e Pode ser, pode Rivera. ser. O Jair vai ganhar do Zé Lucas, meu querido. Não vai ter Não, como não. eu concordo também. Zé Lucas ainda é muito verde. Jair joga Muito bola, bem. Jair eu gosto de Jair. Aí Coutinho, É, não, o ataque todo do Vasco. o Coutinho, ataque. Ryan, Nuno Nuno Moreira e e Verrete, não é isso? Verrete. É Ele isso. fez Verrete mesmo ou ele volta a jogar? Porque aquele jogo contra o Santos, o Verrete não jogou, né? E ficou esse negócio É. de não ser Então, cara, centroavante e tal. porque o Verrete ele é um jogador que ele te entrega gol, ele tem essa bola aérea que pode fazer muita diferença, inclusive fez muita diferença contra o próprio Sport, né? Ele Isso. faz um dos gols dele de cabeça ali nesse jogo. Naquela época, quando era um time do Carille, que era bem mais pobre, assim, no sentido de toque de bola e tal, era muito chuveirinho, 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 e muito condicionado o Verrete, e ele estava numa boa fase, estava metendo gol e tal. Quando entrou o Diniz, o toque de bola ali, o Diniz quer até que o goleiro saiba tocar bola, né? Tocar a bola. Ah, E imagine o atacante, então, né? E o Verrete tem claras dificuldades nesse jogo mais associativo, assim, de participar. Eu acho que ele
não está na melhor das suas fases, foi barrado. Contra o Santos ele nem foi barrado, ele estava suspenso, aí o time funcionou muito bem, mais móvel. Ele já voltou na partida seguinte contra o Juventude, aí foi mal, o time foi mal de uma forma geral. Acabou saindo do time contra o Corinthians, mas aí o time foi mal também, mesmo sem ele. E aí ele já entra no primeiro tempo ali no lugar do Tietê, até consegue um pênalti, faz um gol. Ontem contra o Botafogo foi titular e deve ser titular no domingo novamente. Eu não abriria a mão dele não, velho. Ele não é um cara que tem esse jogo associativo, ele não... Às vezes ele irrita nesse jogo com a bola no pé, às vezes é uma bola em profundidade, que tu vê o Verratti recebendo e tu já fala, pô, não vai sair nada, né? Não vai sair nada daí. Às vezes o time às vezes até evita, o Coutinho às vezes até evita esse passe, porque sabe que é um passe que vai morrer ali na frente, né? Mas, por outro lado, ele tem muita liderança, ele é um cara que tem essa bola aérea, que pode definir um jogo, é um goleador, né? Não à toa ainda é o artilheiro do campeonato do Brasil, da temporada nacional ainda, né? Bom, meu querido Hugo, vamos chegando aqui ao final dessa live. Foi muito bacana receber você aqui mais uma vez. Desejo melhoras aí pro Sport Recife a partir de segunda-feira. De segunda-feira, né? Segunda-feira vocês vão encontrar um caminho aí. Domingão vou torcer pro dinizismo passar por cima com humildade. Também não precisa de tanto, não. Não precisa humilhar, não, pô. Pois é, 3 pontinhos para mim já está o suficiente. Te agradecer muito aqui a sua participação e pedir para você também deixar por último aí as suas redes sociais, onde a gente pode acompanhar o seu trabalho e, enfim, uma mensagem final aí para a torcida do esporte. Agradecer de novo, João. Agradecer o convite e o Twitter da gente, que a gente tava até falando para a Gabi, que está aí no bastidor, que a gente tá... O Vozes deu uma turbulência no último tempo, muita gente saindo, a gente teve que se organizar, a gente tá até meio parado, mas é o @Voz da Arquibancada 1905, então lá no Twitter é esse, e espero que a gente venha se encontrar de novo, porque é foda falar isso pra você, porque se a gente vier se encontrar de novo ano que vem, você vai ter caído, né? Então, você não quer se encontrar comigo ano que vem. Eu entendo isso. Menos, e tenho medo que se o esporte dá uma arrancada fenomenal, de repente sou eu que vou embora, né? Não dá. Então, que a gente se encontre na Série A daqui a uns anos, porra. Ano que vem, não. Copa do Brasil, pô, confrontinho. Porra, Copa do Brasil, velho. Aí, tá vendo? Copa do Brasil pode ser. Copa do Brasil ano que vem, pode ser que a gente se encontre. Mas é isso, agradecer de novo aqui o Hugo, conheça o trabalho dele lá no Vozes da Arquibancada. Tamo junto. Valeu mais uma vez, Hugo. Abraço, galera. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.